esse universo feminino, hoje representado num dia tão importante, e, como você disse, é um dia de acumulação histórica, onde muitas mulheres foram silenciadas, né? É importante nós falarmos ainda que esse silenciamento ele surgiu com diferentes principais poderes e instituições desse país. Eles, de alguma maneira, contribuíram para que nós, mulheres, fôssemos pensadas durante muito tempo como objeto, prioridade, coisas, né? E hoje o que nós desejamos é que a nossa libertação seja uma construção pacífica, onde queremos e desejamos conviver com homens e mulheres, pessoas de diferentes gerações, e juntos consigamos, de todas as formas, trabalhar essa libertação, né? Eu gostaria de dizer a todos vocês que o prazer de termos aqui a Jordana Teza é imenso, porque as suas pesquisas, a sua militância jurídica, nos levam a desvelar todas as barreiras, todos os obstáculos psíquicos, sociais, políticos e econômicos que velaram, que deixaram com que a mulher não tivesse direito à sua permanência, à visibilidade e o desenvolvimento do mercado de trabalho. E a gente consagra esse dia falando, através da Jordana, da Lei 14.611 de 2023, que vai, mais uma vez, nos trazer a luta, o direito pela igualdade salarial. E quando a gente pensa em igualdade salarial, estamos pensando que homens e mulheres, desenvolvendo as mesmas funções, a mesma carga horária, devem também perceber por valores idênticos. Eu tenho muito a ouvir, muito mais do que falar. E gostaria de convidar, então, a Jordana Teza para que ela nos conte, a partir de que ponto histórico ela começa a nos trazer essa realidade. E como é, Jordana, vivenciar um lugar em que as mulheres são invisibilizadas, são silenciadas e são mantidas, de uma certa forma, na retaguarda, né, dos processos produtivos desse país. Muito obrigada, Norma, querida. Eu acho que tem um pouquinho de exagero na sua fala, mas muito obrigada, me sinto muito elogiada. Obrigada mais uma vez pelo convite, Cristina, Norma, a todo o Papo Transparente. Agradeço imensamente o convite de vocês. De novo, porque a gente sempre tem que dar importância a todos os lugares de fala, e a gente tem que colocar essa importância mesmo desses lugares. Aproveitando a sua fala, Norma, para a gente dar continuidade nesse nosso bate-papo de hoje, o 8 de março e o mês de março como um todo é um mês que a gente comemora e celebra muitas conquistas, mas a gente não pode esquecer de forma alguma que a gente ainda tem problemas, questões de gênero muito enraizadas na nossa sociedade. Eu aproveito essa sua deixa para fazer talvez um recorte para poder dizer exatamente sobre essas questões que nós temos enraizadas nessa nossa sociedade. Eu, Jordana, já fui apresentada por você, né, mas antes de qualquer coisa, e sobretudo, né, antes de qualquer curricularização profissional que eu tenha, eu sou mulher. Né? Eu sou mulher, uma mulher professora, uma mulher advogada. Eu prefiro trazer o professora sempre à frente do advogada, porque ser professora, Norma, foi uma oportunidade que me possibilitou a proximidade com o ser humano. Assim, eu costumo dizer muito que a sala de aula é um lugar de milagres. A sala de aula é um lugar de cura, a sala de aula é um lugar de afeto, a sala de aula é um lugar de acolhimento, e a sala de aula é um lugar onde nós conseguimos essa proximidade com os meus alunos, com as minhas alunas em especial, né? Poder apresentar para essas meninas, para essas mulheres,
pouco que eu trago de bagagem e trocar com elas, poder ganhar delas a bagagem delas, isso é muito importante, isso é muito gratificante. Não que a advocacia não seja importante na minha vida, mas com certeza essa troca que a sala de aula nos traz é imensamente gratificante. Então, dentro desse contexto histórico que você passou por ele agora, é importante, sim, que a gente fale sobre essa nossa invisibilidade, que não é uma invisibilidade que começou agora, né? Isso é uma visibilidade que ela vem desde a formação do mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Se a gente for fazer aqui um recorte histórico desde que o mundo é mundo, a gente vai precisar aí de um mês para a gente conseguir falar desde a era medieval, né, até a gente passar por onde começou, de fato, as mulheres começaram a se levantar, quando a gente começou a ser ouvida, quando a gente começou a ser respeitada. Isso começa num recorte temporal lá na Revolução Francesa, né? Mas nós não precisamos, depois a gente pode deixar isso para um outro momento. Vamos ficar aqui dentro de um recorte no nosso Brasil e tratando dentro de um aspecto jurídico, né? Dentro do que me compete, que é o direito civil, que é os direitos femininos e das mulheres, falar sobre esse conceito histórico. Bom, vamos lá. Hoje no Brasil, nós temos um Código Civil vigente, que não vai durar muito tempo, ele está passando por uma reformulação, mas o Código Civil que nós temos vigente no Brasil hoje, ele é de 2002. Por que eu estou falando sobre essa data do Código Civil? O que isso tem a ver com a gente? Porque eu preciso falar sobre a constitucionalização dos direitos, principalmente do direito civil. Quando eu paro para falar isso sobre a constitucionalização dos direitos, principalmente do direito civil, eu tenho que fazer, eu tenho que te dar essas datas. Porque, perceba, o Código Civil é de 2002. Tem uma coisa muito importante que antecedeu a ele, que é a promulgação da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988. Então, por um lapso de tempo que leva alguns anos, a gente tem um Código Civil completamente arcaico, desatualizado. A gente ficou de 1988 até 2002 com a vigência do Código de 1916. E por que eu te levo nesse lugar para falar sobre o Código de 1916? Porque nesse código, nós, mulheres, éramos consideradas relativamente capazes. Nós não tínhamos liberdade de praticar os nossos atos da vida civil se nós não tivéssemos uma autorização masculina. Num primeiro momento, essa autorização ela nos era concedida pelos nossos pais. Na ausência deles, a lei pensava inclusive nisso. Mas e se não tiver pai? Na ausência deles, pelo irmão mais velho. Mas, de qualquer forma, existia dentro da prática, na liberdade da prática dos nossos atos civis, uma figura masculina. E por que eu fiz esse remonte? Porque a gente precisa falar da nossa sociedade, que é uma sociedade que descende de uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente cristã, né? A figura da boa família, que só era formada pelo casamento entre homens, mulheres. Tudo isso precisa revisto, tudo isso precisou ser revisto ao longo do tempo. Assim, dentro do que eu trago como muito, muito positivo dessas alterações que o Código Civil vai passar, é que agora o livro que nós tínhamos como direito da família, direito de família, né? Era o de família, esse livro não vai mais chamar direito de família, esse livro vai chamar direito das famílias. Porque nós temos uma pluralidade familista no Brasil que precisa ser enxergada como esse todo. Em algum momento, se vocês quiserem me convidar, com muito prazer, eu volto para a gente falar dessas alterações e principalmente dessa parte que, para mim, eu entendo com muito carinho, né, que é a parte onde a gente respeita a diversidade, aonde a gente busca, de fato, a efetivação da igualdade e da equidade entre pessoas. E nada mais justo do que essa nossa discussão nesse momento, nós falarmos entre essa igualdade e essa equidade dentro da nossa questão de gênero que nós estamos discutindo aqui, dentro dos direitos das mulheres.
eu peço licença aqui para vocês para fazer um recorte temporal e trazer, assim, de forma muito clara e concreta, como é que a gente foi colhendo, né, os frutos dessa luta feminina, feminista, ao longo do tempo. E aí, você já está ligado e conectado com a gente? Estamos no Spotify, LinkedIn e YouTube. Canal Papo Transparente. Segue a gente, vem com a gente, conteúdos novos, atualizados, oportunidades de mercado, alavancar carreira, crescimento profissional e pessoal. Quem não está em busca disso, gente? Isso é tudo, né? Então vem com a gente, a gente precisa de você. Juntos somos mais fortes.